Glória a Deus, louvado seja, engrandecido o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos diante, amados irmãos, irmãs e ouvintes, de uma gloriosa e poderosa palavra, onde o apóstolo Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, estavam presos porque eles haviam libertado uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E quando eles chegaram na cidade, aquele espírito de adivinhação, através daquela moça, daquela jovem, daquela serva, dizia que, aleluia, glória a Deus, que Paulo e Silas verdadeiramente eram servos do Deus Altíssimo, aleluia, e anunciavam o caminho da salvação. Glória a Deus! Você pode perceber no versículo 17 do capítulo 16 do livro de Atos, glória a Deus vivo, e no versículo 16 e 17, onde aquela mesma jovem fala: E esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Muitos ali, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, conheciam aquela jovem, porque ela dava lucro aos seus senhores, fazendo as suas previsões, fazendo as suas adivinhações. E segundo a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o que passa do Espírito Santo de Deus são demônios que usam pessoas, que enganam pessoas como adivinhadores daquilo que as pessoas desejam para o seu futuro, para o seu porvir. E aquela jovem estava possuída por esse espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação dava muito lucro aos seus senhores, porque ela era uma serva, ela era como se fosse uma escrava na época, e ela dava lucro aos seus senhores, aos senhores daquela cidade, fazendo previsões e adivinhações. Porém, quando o apóstolo Paulo
e Silas entram naquela cidade. Eles não entram sozinhos, eles entram cheios do Espírito Santo, eles entram cheios da presença de Deus, acompanhados e cercados pelos santos anjos do Senhor, pois está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E não era diferente. E ali ele, incomodado com aquela jovem, fazendo esse pronunciamento que eles eram, aleluia, e que anunciavam o caminho da salvação. E eram servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias aquela jovem, possuída por esse espírito de adivinhação, ela clamava dessa forma. Todas as vezes que via o apóstolo Paulo, os servos do Senhor e a Silas passando por aquele lugar, ela fazia esse pronunciamento. De repente, o apóstolo Paulo, incomodado, perturbado, voltou-se para trás e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e era um espírito imundo de adivinhação. Aqueles homens que se beneficiavam daquela mulher, eles estavam irritados e terminou mandando e denunciando o apóstolo Paulo e os lançou na prisão. Mas o que é a prisão para os apóstolos? O que é a prisão para o poder de Deus? O que são prisões e grades para deter aqueles que têm o poder do Espírito Santo e que anunciam a palavra de Deus? Não tem demônio, não tem homem, não tem mulheres, não tem senhores, não tem magistrado, não tem poder, não tem potestade, não tem moço nem velhos, não tem nada nem ninguém, nem na terra nem no inferno, que possam parar, que possam deter, que possam impedir o agir de Deus na vida dos seus santos. De repente, deu-se um grande terremoto dentro daquela cadeia, daquelas prisões. Por que que deu aquele terremoto? Por que que as prisões se abriram? Por que os alicerces se moveram? Por que as grades se romperam? Porque haviam dois homens que haviam sido, aleluia, trazido de uma maneira injusta para dentro daquela prisão. Por quê? Porque eles eram cheios do poder do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Aqueles homens eram homens escolhidos pelo dedo de Deus para anunciar a vida eterna, para anunciar a salvação. Como o espírito de adivinhação usava a mulher para falar, que eles anunciavam o caminho da salvação. E que caminho era esse? No livro do Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem era este que estava falando a respeito? Era o Senhor Jesus Cristo, porque está escrito que quando ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu de dentro daquele sepulcro, está escrito que ele bradou com forte voz e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Era nos céus e na terra, era nos céus e na terra. E aquele santo também estava escrito dele no livro do
profeta Isaías, que disse que naquele dia haverá um caminho, o caminho santo, e o imundo não passará por ele, e nem os loucos errarão o caminho. Ai, meus irmãos amados e queridas irmãs, ali vai o apóstolo Paulo e o santo Silas, começaram perto da meia-noite a orarem ao Senhor, a cantar louvores ao nosso Deus. É claro que Satanás não iria ficar satisfeito, porque não tinha tempo ruim, não tinha tempo bom para aqueles homens glorificarem o santo nome do Senhor. De repente, eles cantavam hinos, eles louvavam, eles engrandeciam, eles oravam ao Senhor nosso Deus. Não há circunstância que possa impedir, que possa parar o santo servo de Deus, a santa serva de Deus, de clamar, de orar, de louvar, de glorificar o santo nome do Senhor. E Satanás e os seus adeptos têm que ficar prostrados, têm que baixar a cabeça, porque ninguém pode, ninguém vai e ninguém deve e ninguém tem o poder de impedir, de parar, de neutralizar aqueles que são escolhidos do Deus vivo e verdadeiro. De repente, eles perto da meia-noite, cantavam hinos e louvavam e oravam e adoravam ao Senhor nosso Deus. E no capítulo 16 do livro de Atos, no seu versículo 25 está escrito: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não cantavam hinos à inveja, eles não cantavam hinos à mentira, eles não cantavam hino ao mundanismo, à prostituição, à devassidão, ao homossexualismo. Não, eles não cantavam hinos à idolatria de pau, de pedra, de ouro, de prata, de bronze. Não, eles não batiam a tabaque, eles não cultuavam a Satanás nem os seus demônios. Não, era ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus santo, ao Deus justo, ao Deus fiel, ao Deus sagrado, ao Deus que está acima de todos os deuses, ao Deus invencível, ao Deus todo-poderoso, ao Deus altíssimo, que tem a sua habitação nos mais excelsos céus, onde homem algum pode chegar, onde homem algum pode encontrar, senão aqueles, senão aquelas que vivem, que andam, que falam, que pensam, que cantam, que louvam, que adoram, que se prostram e que temem e que vivem uma vida de santidade, separados do mundo, separados do pecado, separados da mentira, separados do engano, separados dos vícios, separados da maldição, separados do pecado que este mundanismo oferece. São esses que têm o privilégio, que têm a graça, que têm a sua misericórdia, porque está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de toda mulher, de toda moça e rapazes sobre a face da terra. É por isso que o Senhor manda com que pais e mães ensinem aos seus filhos o caminho. Olha aí o Senhor falando que eles devem andar quando criança, porque nem quando envelhecer esquecerão o caminho. Mas os pais e as mães não estão preocupados em ensinar aos seus filhos o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da santidade, porque nem eles são morais e têm moral para ensinar aos seus filhos. Como? Porque eles mesmos são os maus exemplos, porque eles mesmos andam fora do caminho, fora da verdade, andam na mentira, andam no pecado,
andam no erro, andam na imoralidade, andam na devassidão, andam na bebedeira, no come-come, nos vícios. Aí, meus irmãos, comilança também é pecado. Sim, quando não se tem a presença de Deus, até no comer é pecado, até na comilança é pecado, até o come-come desenfreado é pecado. Mas quando se anda, se olha, se lê, se aprende, se ouve a palavra de Deus, então nasce a fé. E quando a fé nasce, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quando se há o conhecimento da verdade, então o homem e a mulher têm diante de si a decisão de escolher o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da verdade ou o caminho da mentira, o caminho do mundanismo ou o caminho da santidade. Porque Yeshua HaMashiach, o caminho, disse: ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E tá aí o segredo, e o segredo é renunciar à sua vontade, renunciar à vontade do mundo, renunciar à vontade da carne, renunciar à vontade, às propostas do mundanismo, a proposta do capeta do inferno, que usa de mentira, de engano, para iludir aqueles que são nécios, que são tolos, que são faltos de entendimento, que não têm nenhum prazer na verdade, mas que estão atolados e encharcados e afogados nas suas vidas de pecado diante do nosso Criador. Mas aqueles homens nenhum pecado havia cometido para estarem presos. Então Deus, que é um Deus vivo, que é o Deus da verdade, que é o Deus do caminho, da verdade e da vida, que é o Pai de nosso caminho, da nossa verdade e da nossa vida, que é Yeshua HaMashiach, o Santo Nazareno, o Galileu, o Hakadosh do divino Deus poderoso. Ele olha e vê que eram injustos aqueles homens a estarem presos. Então, de repente, perto da meia-noite, eles cantavam hinos a Deus Todo-Poderoso, e os outros presos que ali estavam, aleluia, glória a Deus, aleluia, e os outros presos os escutavam, os outros presos estavam prestando atenção ao que eles cantavam, ao que eles oravam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então aquele homem, o carcereiro, aquele homem que tomava conta daqueles presos, se desesperou. Por quê? Porque eles sabiam que havia uma punição se o carcereiro deixasse os presos fugirem. Então aquele homem, ele disse que iria se destruir, que iria se matar, porque ele achou que os presos haviam fugido. De repente o apóstolo Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E aquele homem todo trêmulo, aquele homem apavorado, aquele homem de uma maneira, aleluia, entrou na prisão, pediu a luz, porque o lugar onde eles estavam estava escuro, e ele pediu luz, soltou todo trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas, aquele servo de Deus. E ele perguntou a eles: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Então eles lhe disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E começou a lhes ensinar, a lhes pregar a palavra do Senhor. E todos os que estavam em sua casa, eles não só pregou para aquele carcereiro, mas pregou para a sua família, e todos eles se arrependeram dos seus maus caminhos e aceitaram a salvação. Eles aceitaram o caminho, mas não foi qualquer caminho, não foi um caminho qualquer, não foi o caminho do amigo, não aceitaram o caminho
caminho da amiga, não aceitar o caminho do mundo, porque está escrito que o caminho do mundo gera o pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte. O diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Está escrito em João 10:10, mas está escrito, mas o caminho que é Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância e a tenhamos a vida eterna. Então aquele carcereiro creu, aquele carcereiro aceitou e passou a viver debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo do Espírito Santo de Deus, debaixo da palavra de Deus. Então ele e toda a sua casa, junto com o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, eles se converteram, aleluia, e ali eles foram jubilosos. E de repente, irmãos, estava amanhecendo, eles tiveram que ser levados, aleluia, de volta, mas os magistrados mandou soltar aqueles homens, porque eram inocentes. Aqueles homens não eram qualquer uns, eles eram servos do Deus Altíssimo, e ninguém pode prender, ninguém pode tocar, ninguém pode maltratar, porque está escrito: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Está escrito: não temam, porque a vingança pertence a Deus. Ai, calabaxandaraba, calabaçu. Muito do contrário, as pessoas pensam que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus inútil, que não faz nada a ninguém, que nego pode fazer o que quer, andar do jeito que quer, falar o que quer. Ai, calabanaga, xandaraba, calabaçu. E que não vai haver uma vingança de Deus? Vai, porque Deus é justo, Deus não se deixa escarnecer. Está escrito: tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam glória a Deus, digam graças a Deus. Vamos fazer a oração de agradecimento a Deus por essa maravilhosa palavra. E ali os servos do Senhor foram soltos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E aqueles homens que haviam mandado prendê-los ainda lhe dirigiram súplicas. Começaram a tremer na base, porque eles foram injustos com o apóstolo Paulo e Silas, porque eles tocaram nas pessoas erradas, porque eles maltrataram, prendendo aqueles dois homens servos de Deus. E está escrito no versículo 39: e vindo-lhes eles, lhes dirigiram súplicas, e vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, que era uma serva do Senhor, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram para uma nova empreitada, para uma nova obra na presença de Deus. Mas deixou aquele carcereiro, aquele homem e a sua família aos pés de nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Comecem dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach Nazareno, graças te damos, Senhor, por esta santa e gloriosa palavra que nos trouxe, meu Deus, um grande despertar para a nossa salvação, um grande despertar, meu Deus, para a tua graça, para a tua compaixão, para a tua misericórdia, para a tua benevolência, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor nos enviou o teu santo e amado Filho para nos buscar e salvar, para nos perdoar os nossos muitos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, e
tomar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, Senhor. Graças te damos, ó Deus, nos alimente, ó Deus, com a sua santa palavra, nos alimente, sacia nossa sede, porque está escrito que a tua palavra verdadeiramente é comida e a tua palavra verdadeiramente é bebida, e ela vem, Senhor, para nos salvar, para nos fortificar, para nos saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual, porque a nossa alma se alimenta e se sacia da sua santa e gloriosa palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém, Senhor. Digam glória a Deus. Você que neste momento ouviu a Sagrada Escritura, está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E não há escritura nos 66 livros da Bíblia Sagrada que não tenha sido inspirada pelo próprio Deus. E Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você que se arrepende dos seus pecados, você que se arrepende dos seus maus caminhos, você que tem andado uma vida dissoluta, uma vida na concupiscência mundana, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Mulheres que têm cortado os seus cabelos, pintado os seus cabelos, mulheres que têm andado de calça comprida, de calça apertada, passando batom na boca, essas coisas que Satanás levantou na face da terra para enganar, iludir e fazer as mulheres virarem, em vez de mulheres santas e irrepreensíveis, decentes, direitas, diante da face da terra, para ser o exemplo de outras mulheres, estão se dando a sensualidade, ao pecado da prostituição, a devassidão, querendo conquistar homens pelos seus corpos devassos, mostrando suas vergonhas. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a mulher deve ser santa, cobrir suas vergonhas, não expor o seu corpo, porque expor corpo é vergonha diante de Deus. Passando as coisas que o diabo ensina, diante da tela da televisão, assistindo as programações mundanas, assistindo coisas sacrificadas e idolatradas aos demônios, com as suas programações infernais que prendem as pessoas ao erro, à mentira, assistindo violência, assistindo as coisas que Satanás tem feito sobre a face da terra, e não diz que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia Sagrada, não tem tempo para servir a Deus. Deus também não vai ter tempo para você, porque o grande dia se aproxima, o grande dia do Senhor, e está escrito que Ele vem buscar um povo seu, zeloso e especial, de boas obras, que não se conformaram com este século, que não se conformaram com esta vida mundana, mas que se santificaram, se arrependeram dos seus pecados, entregaram as suas vidas nas santas mãos do nosso Criador, na pessoa bendita, gloriosa e divina do seu Filho amado, que é o caminho da salvação para todo aquele que nele crê. E se você crê e se arrepende dos seus pecados agora, digam comigo: Senhor Jesus, meu Salvador, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim, Senhor, e perdoe agora todos os meus pecados. Me limpa, Senhor, de toda essa sujeira mundana, maligna e diabólica, que Satanás me enganou, servindo a ele, achando estar servindo e vivendo a minha vida sobre a terra. Ó meu Senhor, apague agora o meu nome
do livro da morte e escreva, Senhor, o meu nome aí nos céus, no livro da vida, para no grande dia da vida eterna eu morar contigo aí nos céus, para todo sempre. Ó meu Senhor, obrigado, meu Deus, pois eu confesso agora que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o Santo de Israel, a minha salvação. Quem crê, diga amém, Senhor. Digam graças a Deus. Um minuto de oração para nós entregarmos a vida das pessoas que se entregaram ao Senhor, que se arrependeram, que voltaram aos caminhos do Senhor e que entregaram suas vidas ao santo e fiel Salvador Yeshua HaMashiach. Comecem dando glória, 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 glória a Deus. Grande eterno Deus, eu te apresento, Senhor, essas vidas que se reconciliaram contigo agora, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus maus caminhos, entregaram as suas almas, Senhor, como ao fiel Criador, como ao fiel Salvador. Ó Deus Santo, Deus vivo, Deus poderoso, apresento essas almas, apresento essas vidas, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, fortalecendo-os na graça, na unção e no poder divino do Teu Espírito Santo, para que possam trilhar o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vem ao Senhor nosso Deus sem nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Completa a Tua obra, Senhor, completa a Tua obra, Senhor, completa a Tua obra, Senhor, porque está escrito no livro de 1 Coríntios que fiel é Deus, capítulo 1, pelo qual fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém, e graças a Deus. Digam comigo, a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.
que alcançarei. Nada pode abalar a minha fé. Eu estou firmado em Jesus de Nazaré. Nada pode abalar a minha fé. Eu estou firmado em Jesus de Nazaré. Eu creio nas promessas que Ele fez e tenho certeza que alcançarei. Eu creio nas promessas que Ele fez e tenho certeza que alcançarei.